Bom, eu quero começar o sermão de uma forma um pouco reflexiva para nós entendermos um pouco o que Pedro escreveu nessa carta e como ele exortou as igrejas perseguidas na época, trazendo uma reflexão para nós hoje de como nós vivemos nossas vidas hoje. Os irmãos da igreja primitiva sofriam muito, padeciam de muitas perseguições. Hoje, para a graça de Deus, nós temos uma vida um pouco mais confortável, um pouco mais tranquila, mas nós temos que entender que algumas coisas na história da igreja, em nossa vida, principalmente no reino de Deus, isso não muda. Isso é a mesma coisa sempre. Certo? Então vamos à primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Silvano, amigo de Pedro, começa escrevendo a carta da seguinte forma: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersação no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Pedro escreve às igrejas da Ásia Menor. Aqui ele indica nos dois primeiros versículos para quem ele escreve. Então, são essas igrejas. E aqui eu vou trazer para vocês um pouco do contexto dessas igrejas, para que a gente possa entender definitivamente como Pedro exorta essa igreja e como ele se dirige a essas igrejas. São igrejas em que sofriam extremo sofrimento, principalmente sofrimentos psicológicos, por estarem abandonando sua antiga fé e abraçando a fé em Cristo. Então eles eram maltratados, apedrejados, de toda forma de sofrimento, principalmente psicológico. Certo? Então, continuando. Do versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 12, Paulo entoa um louvor a Deus, dando graças a Deus da seguinte forma: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição dentre os mortos. Irmãos, Pedro, ele vai traçar toda a sua carta baseada na ressurreição de Cristo. O que isso quer dizer para nós hoje? E o que queria dizer para a igreja naquela época, em que o reino de Deus estava estabelecido? Esse é um ponto comum de todos os cristãos naquela época. E eles viviam à espera da segunda vinda de Cristo. Para eles era uma vida eminente. Então isso vai esclarecer para nós muitas coisas que Pedro vai escrever para nós. Certo? Então, nesse panorama de 3 a 12 no capítulo 1, Pedro ele vai louvar a Deus e mostrar aos irmãos a segurança na fé em que a ressurreição de Cristo traz. Um ponto importantíssimo em relação ao sofrimento se encontra no versículo 6, vamos ler juntos. Nisso exultai, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então ele traz
nesses dois versículos, o quanto o sofrimento é uma bênção de Deus para nossas vidas, no sentido de purificar-nos, no sentido de vida cristã. Ou seja, o sofrimento é uma pedagogia para nós. Então nós, hoje, Igreja Batista Reformada da Turma em 2023, como nós podemos ver esse versículo para nós? O Senhor traz sofrimentos em nossas vidas, em algumas áreas, para que nós possamos entender a pedagogia de Deus. É isso que Deus, por meio de Jesus Cristo, requer de nós, essa maturidade, para que nós possamos entender como Deus lida conosco no sofrimento, o que o Senhor está nos ensinando por meio do sofrimento, certo? E aí, ele dá uma base, eu acho que linda. Eu li e reli esse texto muitas vezes em casa e para mim é um motivo de extrema esperança, porque ele cita os antigos profetas. E ele diz o seguinte, versículo 10: foi essa salvação que os profetas examinaram, procuraram, queriam, desejavam, e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual tempo ou ocasião o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobrevinham a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que era para vós. Isso Paulo escrevendo para os irmãos, dando esperança a eles. E hoje isso reverbera para nós. Nosso Senhor, Ele veio ao mundo para nos dar essa esperança de vida eterna. A eles foi revelado para vós, e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregavam o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Pedro mostra para os irmãos a preciosidade que é o Evangelho. Algo que até os anjos desejam, mas não tem. Mas aprove a Deus nos escolher, como Ele diz aos eleitos, nos escolher para desfrutar desse amor infinito que Deus nos concede. Depois desse hino de louvor que Pedro entoa, ele começa uma exortação à santidade. Para quê? Para que nós hoje pudéssemos entender, e os irmãos lá também, que nós, quando Deus nos escolhe, Deus nos tira das trevas por meio do Evangelho, Ele nos traz a luz para que nós possamos viver em santidade, viver como servos de Deus. Antes escravos do pecado, hoje escravos de Deus, certo? Então ele começa essa exortação dizendo o seguinte: portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados, na vossa ignorância, mas sedes também santos em todo o vosso tempo, em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo, e andar com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fossem resgatados pelo precioso sangue de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo.
conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus, assim que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido. Amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas de imperecível pela palavra de Deus, que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seque-se a relva e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. Irmãos, nesse primeiro panorama, até o final do capítulo 1, Pedro, ele utiliza de figuras de linguagem do Antigo Testamento. E qual o objetivo de ele fazer isso? Trazer a alusão aos irmãos que eles são a nação eleita do Senhor. Eles são o novo Israel, a nova família do Senhor. Então você vê que a mesma exortação à santidade que ele nos traz, ele também traz essa base de família de Deus, a nova família de Deus, que nós somos escolhidos por meio de Jesus Cristo. Então, no capítulo 1, versículo 13, ele fala: estejam prontos para entrar em ação. Isso traz a alusão de estejam cingidos, prontos, como foi no Êxodo. Lá em Êxodo 12, 11. Do 15 ao 16, ele, como pano de fundo, ele cita Levíticos 11, 44. O povo santo. Pois está escrito: vocês serão santos porque eu sou santo. Esse é o contexto do que? De separação do povo lá no Antigo Testamento, por meio das leis, por meio de todos os rituais em que Deus deu a eles, certo? Do 17 ao 21, ele traz novamente essa clara para nós a questão do novo êxodo e da Páscoa. Quando ele diz: por intermédio dele, credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Certo? O povo estava saindo do deserto, do Egito, indo para o deserto. Eles não tinham panorama nenhum, que eles tinham que ter fé em Deus. Como nós vimos com os nossos pastores, principalmente com o nosso pastor William, nessas pregações que nós tivemos no Pentateuco, vimos que eles não tiveram essa confiança, essa firmeza no Senhor. Mas Pedro torna a esclarecer, a pôr isso em pauta novamente para a igreja, para as igrejas, para que eles estejam firmes no Senhor. Então, continuando, no capítulo 2 ele continua esse mesmo discurso. E aí do versículo 1 até o versículo 8, ele traz a alusão do novo templo, quando ele fala que nós, juntamente com a pedra viva, somos edificados nela, pedras vivas. Então ele traz essa clara para nós a questão do novo templo, certo? E aí, para finalizar esse panorama, principalmente do capítulo 2, ele finaliza com o versículo 9 ao 10, onde ele diz: o reino dos sacerdotes. Vamos ler juntos. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Você viu como a gente entende começa a entender o contexto da carta, como fica fácil para nós entendermos o porquê Pedro escreveu no capítulo 10. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus.
não tinhais recebido misericórdia, agora recebeis misericórdia. Que palavra de esperança para um povo que vive em sofrimento. Antes eles serviam aqueles deuses em que não tinha nenhuma ação, eram estátuas mortas, onde não tinha esperança. E aí eles abraçam a fé em Cristo, eles tomam Cristo como o seu Deus, o seu rei, o seu sacerdote, o seu pastor, padecem por essa escolha. E aí vem Pedro e diz o seguinte: vocês não eram povo, agora vocês são. Vocês receberam, não tinham misericórdia, agora vocês recebem misericórdia. Então vamos fazer um exercício aqui, juntamente comigo, como as igrejas, hoje em dia, elas tratam o sofrimento do cristão. Vem cá, você é amado de Deus. Não, vem aqui. Você é a pedra preciosa, mais raro que o ouro puro de Ofir. Irmãos, as Escrituras dizem ao contrário. O sofrimento vai passar, fica tranquilo. Deus vai te dar a vitória. Quantas as vezes nós, em outros contextos, íamos ao culto e escutamos essa balela. Deus vai te dar a vitória. Pedro nenhuma vez aqui ele prometeu vitória. Pelo contrário, ele põe Cristo como esperança, a esperança da vida eterna. E põe esse sofrimento como um presente amargo de Deus. Mas é um presente que, no nosso contexto carnal, nós não entendemos. Mas no contexto do reino de Deus, da glória de Deus, isso é maravilhoso. Padecer pelo nome de Cristo. Certo, irmãos? Então essa foi uma introdução primária da carta de Pedro. Por que Pedro dá essas ações de graça? Por que ele exorta a santidade? E qual embasamento ele usa para isso? Daqui por diante nós vamos entrar agora nos temas reais da carta. O que Pedro quer e como Pedro quer, como Pedro exorta as igrejas a terem uma vida piedosa perante Deus. Então ele começa primeiro colocando aos irmãos como eles devem se portar lá fora, como nós hoje podemos nos portar lá fora. É o que eu digo para vocês. São contextos diferentes de sofrimento, mas a nossa resposta deve ser a mesma resposta em que Pedro exige das igrejas. Amém, irmãos? Então vamos ler. Capítulo 2, o versículo 12 diz o seguinte: seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem, pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos, já que sois livres. Não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos, escravos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Irmãos, hoje nós vemos nos púlpitos brasileiros mais evidente isso, como crentes têm aderido a ideologias políticas em detrimento ao governo que esteja.
Pedro não recomenda isso para nós. Pedro recomenda que nós sejamos sujeitos a toda a autoridade. Por quê? Porque Pedro já diz para nós, ele já tem a consciência de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é quem coloca, Deus é quem tira os governantes. E o engraçado, Pedro, aquele homem truculento que negou Deus, negou Cristo 3 vezes, que cortou a orelha de Malco, ele dizendo para nós sermos sujeitos às autoridades. Que transformação que Cristo traz na vida de uma pessoa. Pedro é o reflexo de nossas vidas, no sentido de altos e baixos na nossa fé. E hoje Pedro, maduro, escreve a carta pedindo para os irmãos: sejam sujeitos às autoridades. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Magnífico, né? O que a graça de Deus faz na vida de uma pessoa. Continuando, ele parte dessa vida exterior de todos e agora ele começa a trazer a grupos. Então ele começa por onde? Pelos servos, os deveres dos servos cristãos. Servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus. Pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar o sofrimento se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por nós, ou por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum, foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Isso nos faz lembrar no texto de Mateus, Sermão do Monte, capítulo 5, a partir do verso 38, o que Cristo diz: se te der um tapa, ofereça a outra face. O que Cristo está dizendo para nós é exatamente o que Pedro descreveu aos escravos agora. Se o seu senhor mau te esbofetear por causa da sua boa consciência para com Deus, responda de forma amigável. Não faça como eu. Não corte a orelha de Malco. Responda com amor, com graça, com piedade. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para criar contenda, rebeliões, mas nós fomos chamados para servir a Deus em amor, assim como o nosso Mestre, Senhor, Salvador Jesus Cristo fez em todas as vezes em que Ele foi esbofeteado, vilipendiado. Seguindo, irmãos, capítulo 3, verso 1. Agora ele vai direcionar às mulheres e aos maridos cristãos. Mulheres, do mesmo modo, que modo? Do mesmo modo em que os escravos. Cada um de vós seja submissa ao marido, para que também, se algum deles não obedeçam à palavra, que palavra é essa? A palavra da salvação, o Evangelho, sejam ganhos sem palavra alguma, pela conduta de sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. Por que Pedro escreve isso às mulheres? Principalmente a mulheres em que os maridos não são cristãos. Porque nessa época, irmãos, o marido, o homem, ele era o senhor e soberano no lar. Se ele fizesse A, tinha que acontecer A. Se ele fizesse B, tinha que acontecer B. Ele
era o Todo-Poderoso no seu lar. E no contexto da época, muitos deles tinham os seus deuses. Então, o que acontecia? Consequentemente, a família, a esposa, os filhos tinham que louvar o mesmo Deus que eles, obedecer ao mesmo Deus que eles, e também os escravos. Então, por isso que ele, meio que nesse discurso, ele une a situação do escravo com a da mulher, do marido não crente. Então, de mesmo modo, vocês, mulheres, que têm maridos crentes, sejam submissas a eles. Por quê? Por conta da vossa consciência boa para com Deus. Porque pela vossa boa conduta, eles observarem, talvez Deus possa abrir os corações. Então, irmãos, você vê Pedro discursando coisas banais da vida, coisas da vida diária, no contexto da igreja daquela época. Certo? Continuando. Lá no verso 7, ele vai se direcionar aos maridos cristãos. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que vossas orações não sejam impedidas. E agora ele se direciona a maridos cristãos. Da mesma forma em que você louvava, engrandecia a deuses estranhos, da mesma forma hoje você deve fazer com Cristo, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, e também conduzir as suas esposas, filhos e escravos a mesma coisa. É isso que Pedro está dizendo para nós hoje. Então, para nós, somos pais, irmãos, essa é a nossa obrigação. Esse é o maior contribuição que nós possamos dar ao reino de Deus é essa: indicar Cristo às nossas esposas e aos nossos filhos. Não é vir aqui pregar como eu estou fazendo hoje. Não é que vir dar um estudo. Isso é benefício para o reino, sim, mas o maior deles é começar isso em nossos lares. Então é uma exortação para nós hoje. Nós, como homens, servos do Senhor, escravos de Deus, devemos conduzir nossa família a Cristo. Por mais pequena força que nós tenhamos no momento, passamos por momentos de fraquezas espirituais terríveis, mas Deus nos chama a estarmos prontos para isso. Como nós fazemos isso? Dando cultos domésticos, investigando o coração dos nossos filhos, das nossas esposas, exortando-os. Para quê? Para que no momento em que nós tenhamos fraqueza, eles estão fortes e eles possam te exortar, te animar, para que você continue o trabalho que Deus nos chamou. Certo? Então, Paulo fala a todo o povo sobre uma vida cristã lá fora. Ele agora chama o povo e fala: servos, vocês devem viver assim, maridos e mulheres, vocês devem viver assim. E agora, novamente, no capítulo 3, no versículo 8, ele chama novamente a atenção de todos. Ele fala como se ele estivesse falando com todos. Então, para dar um exemplo aqui, agora estou falando com o Eric, agora eu falo com minha esposa, Fernanda, mas agora eu vou dirigir para todos. Agora eu falo para todos. Quero que todos escutem e todos estejam nisso e estejam em seus corações. Então vamos lá, irmãos. Capítulo 3, verso 8. Pedro diz o seguinte: finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal,
nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei porque para isso foste chamados, a fim de receber bênção como herança. Novamente, Pedro retoma a questão de respondermos de forma amorosa todos os sofrimentos e aflições que nós temos. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e nela insista, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais ameaças, nem vos alarmei. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós, mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência para os que caluniam a vosso bom procedimento em Cristo. Fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós, porque se a vontade de Deus assim o decretar, é o melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Irmãos, o versículo 16 e 17 me chama muita atenção, porque nos dias de hoje, e aqui eu trago num contexto de trabalho, ou negociações, ou coisas particulares de nossas vidas, o quanto muitos de nós somos imaturos em achar que nós estamos sendo perseguidos ou caluniados porque somos cristãos. Se na verdade nós não estamos tendo um bom procedimento. É complicado você ser acusado de algo em que você fez, porque você é um pecador. Ninguém aqui está livre disso. Não é isso que eu estou dizendo. Ninguém aqui está livre de cometer tais pecados, mas que nós venhamos nos arrepender desses pecados. Para quê? Para que a glória de Deus reflita em nosso procedimento. Irmão, para que Deus nos criou? Para glorificarmos a Deus. Nós somos chamados à glória de Deus, a glorificar a Deus, a reverenciar a Cristo, nesse sentido. Deus ainda é muito misericordioso por nós. Tantos pecados que nós praticamos, mas que hoje, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, nós possamos entender essas verdades, nós possamos praticá-las. Certo? Continuando, irmãos. No capítulo 4, verso 1, depois de discorrer todas essas coisas sobre o amor fraternal, a paciência na aflição, respondermos de forma mansa e com temor, Paulo novamente vai trazer a nós procedimentos, como devemos fazer algumas coisas. Então, capítulo 1 ele vai falar o seguinte, o verso 1 ele vai dizer o seguinte: portanto, uma vez que Cristo sofreu na carne, amai-vos também desse mesmo modo, desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne já está livre do pecado. Quem sofreu na carne? Cristo. Não somos nós, Cristo. Para que no tempo em que ainda vos resta na carne, agora ele aponta para nós, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus, porque basta que no tempo, passando
passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, ou seja, dizendo no antigo, eu, o que vivi em pecado deliberadamente, porque basta que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em libertinagem, prazeres, embriaguez, orgias, bebedeiras, idolatrias impulsivas. Eles acham estranho que não vos ajunteis a eles na mesma carreira desenfreada de licenciosidade e vos difamam. O que ele está dizendo? Vocês se converteram e que viviam de maneira vil, se mantenham na graça de Deus, mesmo que aqueles que andavam com vocês vos acusem, vos difamem. Irmãos, isso é um chamado de arrependimento a todos nós. A quem está aqui não é cristão, a quem está aqui e é cristão e peca nesse sentido. Nós somos chamados a andar como Cristo andou. Ou seja, nós devemos andar com boa consciência, olhando para Cristo, como diz em Hebreus 12. Nós devemos ter boas relações para que o gentio veja em você Cristo. Irmãos, eu lendo esse texto, estudando esse texto para pregação, quantos pecados eu vivi? E muitos deles. Mas a consciência de pecador diz o seguinte: você não é capaz de falar isso para a igreja, você não é capaz de falar isso para a igreja porque você cai nesses pecados. Não. Quem nos capacita, nos dá força, é o Senhor nosso Deus por meio do Espírito. E da mesma forma em que essa palavra entra nos seus corações, ela também entra no meu e me dilacera em todos os âmbitos da minha vida. Mas a diferença é: nós temos uma viva esperança, um Deus, um Rei que ressuscitou ao terceiro dia e hoje intercede por nós à direita de Deus Pai. Irmãos, tenham essa esperança em vossos corações, que por mais que vocês pequem, isso é a nossa natureza, voltem-se a Deus, busquem a Deus, glorifiquem a Deus, porque se nós deixarmos que isso nos invada o nosso coração, daqui a pouco a gente está lá fora, igual aos índios, tirando sarro uns dos outros. Certo? Continuando, versículo 5. Aqueles que difamam, eles terão que prestar contas. E Pedro diz, eles vão prestar contas. Terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo aos homens, quando na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e está em alerta e em oração. Continuando. Antes de tudo, tende profundo amor uns para os com os outros, porque o amor encobre um grande número de pecados. Irmãos, o que Pedro está querendo dizer para nós com essas palavras? Tende profundo amor uns com os outros, porque isso encobre um grande número de pecados. Nosso pastor leu hoje Gálatas,
em que diz qual é a primícia do reino de Deus: amai uns aos outros como a ti mesmos. Então, irmãos, se vocês amam uns aos outros como a ti mesmo, isso é uma bela evidência de que vocês são chamados por Cristo. E quem cobre essa multidão de pecados é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Continuando. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. E aí entra o tema da nossa pregação: servi uns aos outros, sejam mordomos uns dos outros, conforme o dom, ou seja, o presente que o Senhor te dá. Cada um recebeu como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a vontade de Deus, que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Irmãos, para finalizar, eu vou fazer um recorte aqui, mas proposital, para que a gente possa tentar condensar um pouco mais para ter tempo, para vocês possam entender todo esse panorama de Pedro. No verso 12 ao 19, ele novamente vai requerir dos irmãos alegria no sofrimento. Eles tenham esperança em Cristo e sejam alegres por sofrerem, por participarem dos sofrimentos de Cristo. Certo? Então, para caminhar para o final, para nós irmos para nossas aplicações. Capítulo 5, versículo 1, ele vai trazer novamente como os mais velhos devem lidar com os mais novos e os mais novos devem lidar com os mais velhos. Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas por espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse de ganho lícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, agora aos jovens, vós mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, todos, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte, lançando a Ele sobre toda a vossa sociedade, pois Ele tem cuidado de vós. E aqui Ele nos alerta: tende bom senso e estai alerta. Igreja, tende bom senso, boa consciência ao Senhor e estejam alertas. Como nós estamos alerta? Pedro já disse: em oração. Tenhamos boa consciência e continuemos orando ao Senhor. Por quê? Porque o diabo está ao nosso derredor, querendo nos engolir como se fosse um leão. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que mantenham-se firmes na fé em Deus, em oração, como nosso Senhor Jesus Cristo orava. Por quê? Porque da mesma forma em que o diabo requeriu a minha alma, isso Pedro falando, mas o Senhor intercedeu por mim, assim estejais vós também. Amém, irmãos? Esse foi o panorama da primeira carta de Pedro.
E agora nós vamos às aplicações, já nos conduzindo ao final. Então, Pedro escreveu todas essas coisas, irmãos, para quê? Para deixar bem claro aos irmãos que mesmo em meio ao sofrimento, às angústias da vida, nós devemos suportá-los com paciência, com temor. Só isso? Não. Mesmo em meio ao sofrimento e dificuldades, nós devemos esperar o reino de Deus, a vinda de Cristo, amando e servindo uns aos outros. Por quê? Porque essa era a vida cristã deles. Essa deve ser nossa vida cristã. Não é servindo amigos, parentes descrentes, mas sim uns aos outros. Como Cristo disse na cruz: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. É dessa forma, como uma família, a família de Deus, nós devemos servir uns aos outros. Porque mesmo sendo Deus, Cristo padeceu sofrimento para que nós possamos estar livres hoje do pecado. Sofreu toda ofensa, todo açoite. Para quê? Para que da mesma forma que Pedro exclama aos irmãos das igrejas da Ásia Menor, ele possa exclamar para nós hoje também, para que nós tenhamos esperança da ressurreição de Cristo. Então, irmãos, com base em todo esse contexto, como nós devemos amar e servir uns aos outros? Irmãos, nesse maré de estudos que eu fiz, fui buscar pregadores saudáveis, cristãos, em que falavam sobre o assunto. E o que me marcou muito, muito, muito mesmo, profundamente, e mudou toda a concepção que eu tenho de criação de filhos, principalmente, é o que o nosso reverendo Hernando Ziazov diz em uma das suas pregações: nós devemos trocar o paradigma do sucesso pelo paradigma da mordomia. Como isso funciona? Os gentios e muitos de nós, hoje, nós queremos o quê? Sucesso financeiro, familiar, às vezes dentro da igreja. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos melhores em todas as áreas, para que nós possamos servir melhor. Então, como isso se aplica às nossas famílias? Eu que sou casado, tenho filhos, devo criar meus filhos para que eles possam ser os melhores alunos, os melhores em muitas áreas. Para quê? Para servir melhor. Não para serem bem-sucedidos, famosos. Não. Cristo nos chama a servir. Como vocês, jovens, que não são casados, como vocês devem olhar para isso? Da mesma forma. Seu estudo. Desculpa usar o exemplo do nosso irmão Alan. Eu sou um advogado, eu sou um pedagogo, eu sou um bom médico. Mas para quê? Para servir melhor. Porque a sociedade tem cada vez se degradado mais e mais e mais. Porque a igreja esqueceu desse princípio. Nós precisamos ser mordomos. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. Cristo nos chama para isso, para morrermos nesse sentido, irmãos. Deus nos dá dons, como está lá no capítulo 4, verso 10. Não é um dom, um chamado pastoral, diaconal, na música, no estudo, não. Todos nós somos chamados a servir a Deus com os nossos dons. Então, se Deus deu mais financeiramente para você, é para que você possa servir mais os irmãos, mais a igreja.
Se Deus não te deu nada, irmão, eu não sei o que fazer. Se enfie dentro da igreja e vá descobrir para o que você foi chamado. Nem que seja para trocar uma tomada. Deus te dá o dom da vida, te dá energia, te dá comida, te dá destreza manual para você servir uns aos outros. Nós temos que acabar com esse paradigma do sucesso. Nós temos que ter em nossos corações o paradigma da mordomia, servir uns aos outros. Nós somos uma família em Deus. Então por isso nós vivemos cansados, nós vivemos fadigados, não tenho ânimo para isso, não tenho ânimo para aquilo, porque o nosso foco não está sendo viver como um cidadão do reino de Deus. Nós não estamos vivendo como cidadãos do reino de Deus. Pedro fala: vós sois peregrinos. Nós somos peregrinos nessa terra, irmãos. Irmãos, devemos servir a Deus com todo o nosso coração. Nós tínhamos conceitos de serviço a Deus muito errados antes daqui. Mas aprove a Deus nos colocar hoje nessa igreja com uma boa consciência, com uma pregação saudável, para que nós possamos servir de forma correta a Deus, para que Deus seja glorificado. Irmãos, é isso. Obrigado. Deus abençoe a todos. Que Deus possa nos trazer arrependimento de forma radical, para que nós possamos entender o serviço e a vida cristã comunitária. Bem? Vamos dobrar a cabeça e orar.